Meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos seja multiplicadas. Amém? É sempre um prazer estar aqui com a igreja. É sempre uma alegria imensa. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6. João capítulo 6, versículos 47 ao 51. João capítulo 6, versículo 47 ao 51. Diz assim, as palavras de Cristo, o próprio Cristo dizendo nesses versículos. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, evangelismo é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Esta é uma frase atribuída ao ministro batista Charles Spurgeon, um grande pregador. Encontrar pão, mais precisamente, o pão vivo que desce dos céus, Cristo. Esta é uma das grandiosas consequências da anunciação do Evangelho de Cristo. Quando a palavra de Deus é exposta aos homens, o Espírito Santo opera de modo gracioso no coração dos homens, ainda que seja para endurecer ainda mais os corações e tornar alguns homens ainda mais condenáveis diante de Deus. Sim, esta também é uma das consequências da pregação do Evangelho. Nem todos irão crer. Alguns irão odiar a Deus ainda mais ao ouvir a proclamação do Evangelho. Eles irão dizer: obrigado, mas eu já tenho a minha religião. Ou, muito obrigado, mas agora não. Mas, na verdade, todas essas coisas são uma demonstração do profundo ódio humano para com o Evangelho. Miseráveis! Estão todos mortos em seus pecados e delitos. Então Deus, em sua imensa misericórdia, envia missionários para anunciar-lhes o Evangelho. Mas o que é que muitos fazem? Obrigado, mas eu não quero saber disso agora. Eu não quero me envolver com essas coisas de igreja. Sou muito jovem para isso. Está certo. O Evangelho não é para todos. O Evangelho é um privilégio. É um privilégio somente para aqueles que o ouvem e o recebem de bom grado. Aqueles que querem rejeitar o Evangelho, Deus tem para eles o desprezo eterno. Aos que rejeitam o chamado do Evangelho, Deus dirá a eles, naquele terrível dia do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas não se espantem com essas palavras. São palavras que estão claramente escritas na Bíblia. Não há o que os crentes temer quanto a essas duras palavras. Vejam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é exatamente isso o que o apóstolo João escreve para nós? Claramente, meus irmãos, Evangelho é privilégio. É privilégio ao menos poder ouvir o Evangelho. Recebê-lo, então, é um privilégio ainda mais sublime. Diante disto,
reflitamos um pouco essa noite sobre a evangelização e a responsabilidade da igreja. Que Deus nos abençoe nisto. Primeiramente, ao nos propormos tratar sobre o Evangelho de Cristo, é necessário que nós tenhamos antes uma clara visão sobre o que é o Evangelho e sobre o efeito que ele tem em nós, os crentes, que somos aqueles que foram comissionados por Cristo para pregar este Evangelho. A palavra Evangelho, como todos nós bem sabemos, quer dizer boas novas ou boa mensagem. O Evangelho é a revelação da graça de Deus em Cristo aos pecadores. Nós, os crentes, os quais Pedro diz que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vejam, esta é a consequência do Evangelho nos crentes. Cada cristão um dia ouviu a pregação do Evangelho e, através do poder do Espírito Santo, através de sua ação, o crente foi convencido deste Evangelho e foi convertido, salvo por Cristo. Por causa disto, Pedro diz a estes mesmos crentes: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observem, meus irmãos, Pedro diz, em outras palavras e dentre outras coisas, que nós somos cristãos para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Do que o apóstolo Pedro está tratando neste caso exatamente? Pedro, quando diz isto, ele está tratando das claras palavras de Jesus, quando ele ordena aos seus crentes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E também quando o próprio Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro está nos dizendo que nós fomos adquiridos por Cristo através de seu precioso sangue, para que nós, os que fomos comprados por Ele, anunciemos estas mesmas virtudes que nós recebemos, essas mesmas virtudes que nos ocorreram, sobre esta mesma salvação que nos alcançou, agora também aos outros, também às outras pessoas, a todos os homens, em todos os lugares. Para tanto, Pedro nos lembra que nós não havíamos alcançado misericórdia da parte de Deus, mas agora, em Cristo, nós alcançamos misericórdia. Nós não éramos povo de Deus, mas agora, através do Evangelho que nós recebemos, Deus nos tornou parte de seu povo. Pedro está nos advertindo a que consideremos a preciosidade daquilo que nós recebemos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E, tendo isto claro em nossas mentes, que nós possamos anunciar a todas as pessoas sobre estas mesmas preciosidades que recebemos, para que elas, igualmente a nós, possam também receber deste maravilhoso Evangelho. E é exatamente isso o que o próprio Cristo nos ordena. Cristo nos ordena a que saiamos pelo mundo e preguemos este Evangelho aos outros, para que eles, ouvindo, também possam recebê-lo. A igreja não pode esconder este maravilhoso tesouro, este precioso tesouro consigo mesma. Deus ordena que nós dividamos este tesouro
o Evangelho também com todas as outras pessoas. E não há por que escondermos este Evangelho conosco mesmo, uma vez que a dádiva do Evangelho é grandiosa e capaz de alcançar e salvar a todo aquele que ouve e crê e recebe este Evangelho. Assim, a Igreja de Cristo, ela é resgatada e ela é então comissionada por Cristo para ir a todo o mundo e, através do Evangelho de Cristo e do seu poder, também resgatar outras pessoas, como cada um de nós foi resgatado por Cristo. Agora, vejamos o que diz o maior de todos os mandamentos da Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sobre esse mandamento, que é descrito como o maior mandamento da Bíblia, o próprio Jesus diz: este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Este amor a Deus, descrito neste mandamento maior, neste maior mandamento da Bíblia, da lei de Deus, ele é expressado por nós, ele toma uma atitude, uma imagem através de nós da seguinte forma: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, novamente Jesus nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, não há como nós escaparmos desta lógica perfeita. A Igreja de Cristo é descrita como a noiva do Cordeiro, a qual o ama ao ponto de dar a sua vida em martírio por Cristo. Se a Igreja ama a Cristo, e de fato a Igreja ama a Cristo, isso implica em que a Igreja, ou seja, nós, a união universal dos crentes, obedecemos aos mandamentos de Deus. E se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, isto implica, ou ao menos deveria implicar, em que nós somos grandes evangelistas. Então, veja, logo após isto, Cristo põe que amar o próximo é o segundo maior mandamento. Dessa forma, nós podemos inferir através disso que anunciarmos algo maravilhoso demais como o Evangelho de Cristo é de fato amarmos profundamente o nosso próximo. Anunciar o Evangelho é amar as pessoas. Pregarmos o Evangelho é amarmos as almas daqueles que estão perdidos neste mundo. Você compreende a enorme responsabilidade que há sobre cada um de nós? Evangelizar é coisa séria. Missões é coisa séria. É responsabilidade sobre os ombros da igreja. É responsabilidade sobre os ombros de cada crente. De cada crente, eu e você, individualmente. Para que nós possamos compreender o peso real desta responsabilidade que cada um de nós temos. Em Ezequiel há uma descrição terrível sobre esta responsabilidade. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: Deus está dizendo ao profeta Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue
da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Deus não está dizendo aqui que nós somos responsáveis pela salvação de alguém. Não é isso o que diz o texto. Deus está dizendo neste texto de Ezequiel que nós, os crentes, a igreja de Cristo, seremos responsabilizados no dia do tribunal de Cristo pelo nosso empenho em cumprir o seu ID, pelo empenho da igreja em cumprir a ordem de ir e pregar o evangelho de Cristo a toda criatura. Se somos falhos em anunciarmos o evangelho a toda criatura, Deus irá requerer de nossas mãos a responsabilidade de não termos pregado a quem poderíamos ter pregado e não o fizemos. É isto o que Deus está dizendo em Ezequiel. E essas palavras são terríveis, são palavras duras. Deus cobrar de nós estas coisas nos deveria colocar em pavor. Nos deveríamos fazer pensar mais. Nós realmente compreendemos o que este texto solene de Ezequiel está a nos dizer? Leiamos então mais uma vez. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Veja, da tua mão o requererei. Que responsabilidade pesada sobre nós. É pesado demais. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho de Cristo. É por isso que também Paulo alerta seriamente a Timóteo, dizendo a ele: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Observem, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo se remete a Timóteo usando a palavra, o verbo conjurar. Conjurar quer dizer conclamar, rogar insistentemente, suplicar. Ou seja, Paulo está clamando a Timóteo, usando até mesmo a nobre autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para que Timóteo pregue a palavra de Deus. Paulo está convocando Timóteo solenemente, seriamente, para que Timóteo cumpra fielmente esta missão. As palavras remetidas a Timóteo agora são também remetidas à igreja de Cristo. Desta forma, todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós somos também como Timóteo, instados por Deus a pregarmos a palavra de Deus a toda criatura. Meus irmãos, sabem como o apóstolo Paulo entendia o ide de Cristo? Paulo entendia a palavra de Cristo quando Cristo disse: ide e pregai. Paulo entendia este mandamento da seguinte forma: porque se anuncio o evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo via a missão de anunciar o Evangelho como uma obrigação que, como crente, lhe foi imposta por Deus. Ele não podia escapar disso, é assim que ele entendia. Mas é importante que nós saibamos que essa obrigação de anunciar o Evangelho não estava somente sobre os ombros de um apóstolo de Cristo. Não. Hoje não está apenas sobre os ombros dos ministros e líderes da igreja. Não. Esta é uma responsabilidade universal para todos os crentes, sem exceção. Não apenas para líderes, não apenas para missionários que são enviados ao campo, é para todos nós. Deus irá requerer de cada um a obediência a todos os seus mandamentos, a todos eles, recompensando a cada um conforme as suas obras. Dessa forma, o quanto temos nos empenhado em cumprirmos o ID de Cristo é algo que, sem dúvidas, será também cobrado neste dia. No dia do tribunal de Cristo, a obra de cada um se manifestará. É o que diz a Bíblia. Então, no último aspecto a considerarmos sobre todo este tema, então eu caminho para a conclusão da mensagem, é quanto a um entendimento muito errado que alguns crentes têm sobre a doutrina bíblica da eleição. Portanto, recordemos mais uma vez o que a Bíblia diz sobre a doutrina da eleição. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 ao 7, e eu pediria aos irmãos que, se não for incomodar muito, pudessem também abrir suas Bíblias. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 7. Nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observem. E nos predestinou, não é outra palavra, é isso mesmo que você leu. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Como se vê, a doutrina da eleição é bíblica, independente se nós cremos nela ou não, isso não importa, ela é bíblica, isto é que é valioso para nós, que essa doutrina seja bíblica, seja expressa nas Escrituras. Dessa forma, muitos crentes, observando essa doutrina bíblica, a usam como uma infeliz desculpa para não evangelizarem. Muitos deles vão dizer: para que pregar o Evangelho se Deus já determinou aqueles que seriam salvos? Mas eles se esquecem de uma coisa: os eleitos são salvos porque eles ouvem o Evangelho. E todos eles ouvirão o Evangelho sem exceção, de uma forma ou de outra. Mas esta missão de anunciar o Evangelho, ela é imposta a nós, conforme nós lemos o apóstolo Paulo dizer. Eles também se esquecem de uma promessa que Deus fez aos seus crentes. Em Isaías, no capítulo 43, versículos 6 a 7, onde Deus diz: direi ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz.
Dessa forma, meus irmãos, a doutrina da eleição não pode ser usada como uma desculpa para não evangelizarmos, mas, pelo contrário, ela deve ser um motor propulsor ao evangelismo. Aqueles que serão salvos, aqueles que ouvirão e receberão o Evangelho, são aqueles que ouvirão o Evangelho. Eles não serão salvos se não ouvirem o Evangelho. Se não ouvirem o Evangelho, eles não serão salvos, então eles não seriam cristãos, obviamente, não é? Mas temos de pregar, esta é a questão. A ordem é clara. Ide e pregai o Evangelho. Nós não podemos querer compreender as coisas lá na eternidade como Deus as vê. Mas fulano de tal, será que vai ser salvo ou não vai? Isso não nos importa. Isso não compete a nós. Não compete a nós. Pregar o Evangelho não é apenas para que pessoas sejam salvas, embora essa seja uma de suas maiores conclusões. O Evangelho também é a justiça de Cristo. Quando pregamos o Evangelho, estamos anunciando a justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo para aqueles que recebem esse Evangelho anunciado. E a justiça de Deus imputada nos ímpios para aqueles que rejeitam esse Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus. Ele deve ser pregado ainda que uma nação inteira não se converta. Se Deus nos dissesse, vá a uma nação inteira, 100 milhões de pessoas, nenhuma delas irá se converter. Você vai pregar, você vai passar 50 anos pregando para eles. Nenhum deles jamais irá se converter. Ainda assim, nós deveríamos ir lá e pregar para eles. Não nos compete se alguém será salvo ou se não vai ser salvo. Por fim, meus irmãos, a pregação do Evangelho é um instrumento poderoso, capaz de transformar almas e tudo ao seu redor. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Embaixador é uma profissão tão bonita. Não sei se você já procurou saber sobre o embaixador. É muito interessante você ir a uma outra terra e levar os valores do seu país, a mensagem do seu país e representar o seu país diante de uma outra nação. Vocês se lembram que Cristo diz, que a Bíblia diz que nós somos estrangeiros neste mundo? Que nós não pertencemos a este mundo. É por isso que nós somos chamados de embaixadores. Nós não somos cidadãos deste país, embora civilmente nós sejamos, mas, na verdade, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, que nós nem a mesmo conhecemos, mas está prometida para nós. Cristo a está preparando para nós. Somos embaixadores deste reino de Deus. Nós somos considerados por Cristo como luzeiros no mundo, para que nós possamos refletir a sua imagem e chamar as nações ao arrependimento dos pecados. Mas missões evangelísticas não são apenas irmos a lugares distantes, embora isso sim é importante. Mas o que eu quero dizer é que todo crente, ele é um verdadeiro missionário, aonde ele está inserido, aonde ele está, aonde ele mora, aonde ele vive. Deus colocou um campo missionário para cada um de nós. Para alguns, este campo missionário se chama China, se chama Vietnã, Coreia do Norte e até mesmo Israel, onde há muitos muçulmanos, judeus que não creem em Cristo. Mas, para muitos outros, este campo missionário se chama casa, família, emprego, amigos. Deus nos envia também a estes lugares.
Embora jamais eu esteja desprezando irmos a outras nações ou coisas do tipo, não é isso, eu quero apenas fazer uma diferenciação. E tendo isso em mente, nós precisamos amar as igrejas locais, as nossas igrejas, porque são elas, essas igrejas locais, que são a base que sustentam essas missões ao redor do mundo e também em várias cidades perto de nós e em vários outros estados. Nós devemos amar as igrejas locais, nós devemos ajudá-las, nós devemos investir nosso trabalho, nossa oração, nossos recursos, a fim de que as igrejas sejam fortalecidas e possam enviar missionários. E quem sabe esses missionários possam ser alguns de nós. Por fim, irmãos, eu quero lembrá-los mais uma vez do privilégio que é ouvirmos o Evangelho de Cristo. E não só apenas podermos ouvi-lo, mas do privilégio que é a ordem de Cristo de irmos e podermos anunciá-lo. E lembrarmos também que Deus irá requerer cada uma de nossas obras, inclusive obras relativas ao cumprimento deste ídio de Cristo. Assim, nós devemos estar conscientes de nosso dever e obrigação de pregar o Evangelho, uma vez que o Senhor da Seara voltará e Ele não requererá de sua igreja campos brancos e cheios, mas sim campos já ceifados pelos muitos ceifeiros que Ele comissionou. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém.